Bom dia, queridos irmãos e irmãs, nesta manhã de domingo. Aqui estamos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus e eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que se dispuseram a estar conosco nesta manhã, a ouvir a voz do Senhor, a aplicar os ensinamentos da Palavra de Deus ao seu coração. Também quero agradecer a Deus por aqueles que ainda terão este estudo num outro momento, que não seja numa manhã de domingo, mas que seja igualmente abençoados todos aqueles que se dispuserem a assistir este estudo da Palavra de Deus. Eu desejo que Deus fale ao seu coração, que Deus te edifique, porque o nosso tema hoje é Maria, sua casa a serviço de Deus. Olha que coisa mais linda! E o texto bíblico em que vamos nos basear, nosso texto básico, se encontra em Atos, capítulo 12, de 1 a 17, que nós vamos ler daqui a pouquinho. Nós vamos pedir a Deus que nos abençoe neste momento, pedir a graça, a unção do Senhor sobre nós. E eu quero te convidar a orar comigo. Pai querido, muito obrigado por todas as bênçãos, pelos cuidados do Senhor nas nossas vidas, a cada dia, a cada momento. Muito obrigado pela tua proteção, muito obrigado pela tua provisão, muito obrigado pelo teu amor e a tua salvação. Que nesta manhã, neste momento de estudo bíblico, nós tenhamos a unção, a graça do Senhor para falarmos as necessidades de tantos corações que nos veem, que nos acompanham, que estão buscando a tua presença. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. 7 dicas de decoração para tornar a sua casa mais aconchegante. Quem já não entrou em sites como esse para ter ideias criativas e bonitas para deixar a sua casa ainda mais bonita, mais aconchegante, mais gostosa para aqueles com quem você convive? Nós, mulheres, gostamos muito desse tipo de orientação, porque nós vemos na nossa casa um pouco da nossa imagem refletida e nós gostamos de ouvir de alguém: ai, sua casa é uma delícia, que lugar gostoso, que lugar aconchegante. Todos nós gostamos de saber que a nossa casa é agradável, é acolhedora. Possivelmente, nós nos esforcemos para que isso aconteça todos os dias. Nós limpamos, nós organizamos, nós colocamos ali um objeto de decoração, nós colocamos uma cortina, nós mudamos um móvel de lugar. Mas este não é o tema de hoje. Na verdade, ainda que faça parte da nossa saúde integral morar em um local limpo, arejado, bem cuidado, que nos protege, que nos dê a sensação de porto seguro, não é da casa propriamente que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar daqueles que nela habitam e transformam esse ambiente num lugar acolhedor. Ainda que as pessoas talvez nem tenham recursos financeiros suficiente para adquirir tantos itens materiais que tornaria aquela casa mais aconchegante, mas sim a forma como recebem as pessoas, a forma como tem este local como mais um instrumento de Deus para ser usado por Deus. E é o que torna essa casa a serviço de Deus. Nós vamos então dizer para você que uma prática muito antiga e saudável acontecia na igreja primitiva e era a reunião de casa em casa. Depois que Jesus esteve aqui, desenvolveu seu ministério, morreu e ressuscitou e subiu para os céus, os discípulos tinham essa prática, né, de estar sempre nas casas uns dos outros, trocando experiências, orando, conversando, relembrando aquelas coisas que Jesus tinha feito ou dito, né? Muitas vezes era para cultuar, para ler a palavra, outras era para até se protegerem de algumas ameaças que foram surgindo, né, neste momento da história da igreja. Algumas dessas casas se tornaram referência para os servos e servas que de cidade em cidade iam anunciando o amor de Deus. Assim, a igreja foi aos poucos crescendo, nascendo e crescendo. E a casa era então um espaço de acolhimento, partilha e crescimento mútuo. Essa Maria que nós estamos nos referindo hoje não é a Maria, mãe de Jesus, mas é muito provável que Maria, mãe de Jesus, frequentasse a casa desta outra Maria. Esta Maria, que nós vamos conversar um pouquinho hoje,
é a mãe de João Marcos. E a casa de Maria, mãe de João Marcos, foi um desses espaços de acolhimento para os primeiros discípulos de Jesus. A propósito, no dia 8 de março, agora, nós vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher. E hoje, além de deixarmos aqui os nossos cumprimentos, antecipados para todas as mulheres, nós vamos enfatizar esta mulher que a Bíblia cita, inclusive cita o nome, e cuja importância nós só poderemos perceber analisando as entrelinhas deste relato que acontece em Atos, capítulo 12, exatamente um ano após a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso, eu te convido a ler o texto que nós vamos projetar aqui para você e a meditar nele. Que o Senhor já esteja falando com o seu coração. Vamos lá? Atos 12, de 1 a 17, na nova versão internacional. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então, as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então, Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isto, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si? Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Deus nos abençoe nessa reflexão, desse trecho da sua palavra tão lindo e tão especial. Amém e amém. Este relato bíblico que se encontra em Atos capítulo 12 é por demais conhecido de todos nós que temos familiaridade com a história da Bíblia. Mas ele é muito envolvente, ele é muito atraente para ser analisado, refletido, porque ele conta um momento em que Pedro foi livrado milagrosamente da prisão. Olha, tinha uma escolta de 16 guardas para que Pedro não fugisse daquele local, para que Pedro não escapasse, não fosse tirado daquele local. E nessa noite, especialmente, ele estava algemado a 2 guardas. E Deus milagrosamente, sobrenaturalmente, lhe dá um livramento dessa prisão e ainda o guia até na porta da rua, até próximo da casa de João Marcos, onde havia muita gente reunida para orar.
Herodes estava tão somente esperando passar a festa da Páscoa para poder julgar Pedro e com certeza condená-lo à morte também. Mas nesse texto há dois itens que nós vamos destacar de uma maneira muito especial. Primeiro, a igreja estava reunida em oração, intercedendo por Pedro. Quem lê ali os versículos anteriores ao Atos 12, vai ver que Tiago já tinha sido morto à espada, Pedro não sabia, né? Pedro estava na prisão, então eles já tinham perdido Tiago, agora Pedro preso, correndo esse grande risco. Então a igreja estava reunida ali na casa de Maria, mãe de João Marcos, intercedendo fervorosamente por Pedro. O outro item é que, apesar de toda a ameaça que eles tinham naquele contexto, Maria, a mãe de João Marcos, ela abriu a sua casa para que a igreja se reunisse e clamasse pela vida de Pedro. Apesar da tendência de enfatizar apenas o milagre do livramento de Pedro nesse texto, né, que é realmente maravilhoso e, sem sombra de dúvidas, ele é muito edificante, nós precisamos prestar atenção em uma informação chave da narrativa desse texto. Mais uma vez, havia um grupo de cristãos e cristãs em constante oração, intercedendo pela vida de Pedro, que não desanimou na fé diante da perseguição. Esse grupo, então, como eu disse, se reunia na casa de Maria, e ela era mãe de João Marcos, um discípulo que por várias vezes vai ser mencionado na Bíblia, em Atos, em Colossenses, em Timóteo, em Filemão e até em 1 Pedro. E que, segundo a tradição, é o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos. Olha que interessante, né? Quem era essa pessoa? A Bíblia mostra que Marcos, como era também chamado, ele não foi desencorajado pelos desafios. Mas houve um determinado momento que ele desistiu de uma viagem missionária que ele ia fazer junto com Paulo e Barnabé. Então, por causa dessa desistência dele, Paulo e Barnabé se separaram nessa missão. Paulo seguiu a sua viagem missionária e Barnabé, que era primo de João Marcos, mudou seu destino para discipular o próprio João Marcos. Barnabé era um mentor, né, um discípulo mentor muito importante nesse momento da igreja. E ele vai então discipular o seu primo João Marcos, né? E ele mudou o seu próprio destino para poder conceder essa especial atenção a João Marcos, assim como ele havia feito com Paulo anteriormente. João Marcos, então, cresceu, amadureceu na fé, né? E o próprio Paulo, mais tarde, pediu para revê-lo, dizendo que ele lhe seria muito útil ao ministério. Isso está lá registrado em 2 Timóteo 4:11. O primeiro evangelho de Jesus Cristo a ser escrito tem a autoria atribuída a João Marcos. Olha que coisa linda, né? O que mostra sua coragem de enfrentar o poder romano e o seu compromisso em anunciar os feitos de Jesus ao povo para animar a fé e consolar na dor. Então, relembrando, o primeiro evangelho a ser escrito foi escrito por João Marcos e recebeu o evangelho segundo Marcos. Né? Como ele sabia daquelas coisas, como ele presenciou talvez algumas histórias, ele mesmo registrou, né, toda a passagem de Jesus aqui pelo mundo naquele momento. Apesar dessas experiências que João Marcos teve com os apóstolos, certamente em sua casa ele deve ter recebido um exemplo muito particular e especial da sua mãe. Foi através dela que ele possa ter recebido os fundamentos da sua fé. E não somente ele, mas Pedro, os demais discípulos e discípulas, encontraram na casa de Maria um lugar de refúgio, renovo da fé e do ardor missionário, bem como um lugar de oração e intercessão que os sustentavam enquanto iam por todo o mundo pregando o Evangelho. Você já teve o privilégio de conhecer uma casa assim? Uma casa receptiva, aberta para oração, para conversas edificantes, para aconselhamento? A casa de Maria recebia mulheres e homens de todas as idades, que amadureciam na fé por meio da perseverança na doutrina dos apóstolos, das orações e da comunhão no partir do pão, como é mencionado lá no livro de Atos.
Em tempos de perseguição da igreja, a dona da casa, Dona Maria, ela não se acovardou. E com a ajuda de Deus, ela manteve as suas portas abertas para a fé e fechada para o medo. O texto bíblico não traz outras informações sobre esta mulher, mas registra o seu nome, o que aponta para a sua relevância na comunidade. Talvez Maria não tivesse marido, por isso o seu nome é mencionado como dona da casa ali, né, como mãe de João Marcos. Que mulher extraordinária, numa época que todos estavam amedrontados pelas ameaças, né, de Herodes e dos judeus, da liderança judaica, que eles não podiam ir ao templo como um grupo, né? Eles se reuniam nessas casas e especialmente nesta casa. Então nós vamos ver, através do livro de Atos, que as casas eram ponto de pregação, de encontro, de oração e de fortalecimento mútuo. Era nas casas que esses grupos se encorajavam. Infelizmente, a correria, a insegurança e os desafios da vida têm feito, né, com que muitas pessoas, muitos de nós mesmos, né, fechemos as nossas portas para essa possibilidade, sem perceber que estamos nos privando de viver dentro dos nossos lares uma experiência maravilhosa de fé e missão. Muitas pessoas limitam o exercício da fé e a espiritualidade apenas aos templos, contentando-se em frequentar os cultos dominicais, por exemplo. Muito bem, faz muito bem. Porém, para além do templo, Deus pode desejar usar a nossa casa para fortalecer a nossa fé e propiciar às pessoas que de imediato nunca iriam numa igreja, no templo, a possibilidade de ter contato com o Evangelho de Jesus e o amor dos seus discípulos e discípulas. É muito interessante, nós que moramos em cidades maiores, né? Eu admiro a fé e a coragem daqueles que abrem suas casas para pequenos grupos ou células ou grupos de discipulados, né? E ali vem pessoas estranhas, né, pela primeira vez ou por outras vezes, e frequentam aquelas casas e frequentam a intimidade da casa, os banheiros. Realmente é um ato de coragem você abrir a sua casa para receber não somente aqueles queridos que você conhece, já faz parte da sua relação, mas também para pessoas estranhas que possam vir visitar o grupo. Mas, com a graça de Deus, nós temos muito mais histórias positivas para contar do que negativas nesse sentido, né? Deus abençoando a coragem dos irmãos e irmãs. Mas, apesar do imenso valor da igreja, nós sabemos que esses cultos de adoração, de comunhão, né, esses cultos que são tão necessários à nossa vida coletiva, né, a igreja tem realmente seu valor, a casa tem uma grande importância na formação da identidade cristã nossa, das pessoas. Por exemplo, Susan Wesley, a mãe dos dois grandes principais líderes do movimento metodista, que foi João e Carlos Wesley, né? Ela pregava na cozinha da sua casa para muitas pessoas. E ela foi a principal instrutora e influenciadora de tudo que os irmãos Wesley fizeram. Nós sabemos que o seu marido era pastor e ele muitas vezes se ausentava, né, da comunidade, da sua paróquia, para ir pregar em outros lugares. E ela, fazendo ali o seu culto doméstico com seus filhos, que eram muitos, começou a atrair a atenção das pessoas que queriam participar desses cultos na casa dela. E ela falava ali da sua cozinha, e houve momentos que ela reuniu quase 200 pessoas dentro da sua casa. E quando seu marido foi chamar a atenção, porque não era na época comum, né, uma mulher liderar um momento cultico, um momento de oração, um momento litúrgico, não era comum, ela falou: não, mas o que você vai responder diante de Deus quando ele perguntar por essas pessoas que estão sedentas de aprenderem a palavra de Deus e a orar conosco? Então, a Susan Wesley não teve medo também de abrir as suas portas para receber as pessoas e falar do amor de Deus por elas. Então, além de levar a salvação para muitas pessoas dentro da sua casa, a vivência que ela apresentou aos seus filhos e os conduziu a começar um movimento que resultou na transformação da Inglaterra, marcou a história da Inglaterra e no nascimento do movimento wesleyano. Ela fez toda a diferença
com as suas atitudes. Além disso, quantas pessoas em suas rotinas corridas e cansativas, suas rotinas corridas e cansativas, aliás, não conseguem separar um momentinho para orar? Às vezes é nesse momento, dentro daquela casa acolhedora, que as pessoas vão realmente focar nas suas orações, no seu relacionamento com Deus, através de um espaço acolhedor, né? Hábitos de alimentação, de estudo, de exercício são aprendidos em casa. E da mesma forma pode se dar com a oração. Nós sabemos disso. É extremamente importante que a oração receba um lugar especial na rotina diária, inclusive na dinâmica familiar. Nós que somos mais velhos, mais experientes, né, nós nos lembramos do zelo dos nossos pais, cultivando, né, o culto doméstico nas nossas famílias. Quanta diferença isso faz na nossa vida hoje, né? Quanto alicerçou a nossa fé, quanto alicerçou o nosso espírito na presença de Deus, esses cultos domésticos que eram feitos na minha casa diariamente, né, pelos meus pais, ali com a ajuda do nosso cenáculo, das leituras bíblicas, como isso alicerçou a nossa fé. E a gente sabe disso, né? Quando a família investe no cultivo da oração, do estudo da palavra com seus filhos, sabemos que hoje a realidade é muito diferente, né? O contexto é muito corrido, mas quanta diferença fará na fé e na força espiritual de cada pessoa da família. Quantas pessoas têm enfrentado, né, graves doenças físicas e mentais, além de relacionamentos destruídos, porque tentam conquistar e resolver tudo na força do próprio braço e deixam de lado uma coisa tão maravilhosa que acontecia na casa de Maria, mãe de João Marcos, que é a oração em grupo, a oração ali junto com outros irmãos. Eu, na minha vida pessoal, eu devo muito aos grupos de oração que eu frequentei na época das minhas maiores lutas e desafios, enquanto eu estive vivendo um relacionamento abusivo. E esses grupos de oração me sustentavam, eles me acolhiam, eles oravam comigo, choravam comigo. Então, que maravilha que é isso, irmãos. Hoje em dia ainda, né, nós temos também a graça e o privilégio de participarmos de grupos que nos sustentam, que nos acolhem, que nos dão força, coragem para a caminhada. E isso é maravilhoso. Olha, o próprio salmista diz assim no Salmo 20: uns confiam em carros, outros em cavalo. Ou seja, confiam naquilo que veem e que eles podem controlar. Porém, ele mesmo diz que nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Nós sabemos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza em toda situação. Essa é a expressão de quem tem uma vida de oração e de fé, que sabe que Deus irá responder suas orações e socorrer na hora da angústia. A menção de Maria e da sua casa nos desafia uma vivência comprometida com o discipulado, priorizando a comunhão e a oração, abrindo nossas casas para o fortalecimento mútuo, propiciando que a ação de Deus seja ainda mais constante nas nossas vidas. Se você não tem uma experiência assim de abrir a sua casa para que ali haja semanalmente ou mensalmente um encontro de oração, um encontro de estudo bíblico, se você não faz parte de um grupo assim, você não sabe o que está perdendo, porque realmente faz muita diferença nas nossas vidas, na vida das nossas famílias. Somente o momento do culto não é suficiente para os nossos relacionamentos. Ali é um momento coletivo em que todos chegam no mesmo horário e saem no mesmo horário. Mas os momentos particulares, nas casas, nos grupos menores, nos dão a oportunidade de nos abrir, nos dão a oportunidade de falarmos das nossas dúvidas, dos nossos sentimentos, daquilo que está acontecendo na nossa vida diária, partilhando com pessoas da nossa confiança, eles com a gente também, orando juntos. Isso faz muita diferença na vida do cristão e da cristã. Nós estamos caminhando para a nossa conclusão do nosso estudo, mas eu queria relembrar um pouco o que nós lemos no início. O anjo libertou Pedro da prisão e o guiou até a saída da prisão, até que ele estivesse completamente em segurança. E Pedro se dirige então à casa de Maria, mãe de João Marcos.
Ali era um local de referência para os cristãos. Ali ele sabia que ia encontrar irmãos. Ali ele sabia que ia encontrar pessoas interessadas pelo seu bem-estar, pela sua segurança, pelo seu encorajamento. E ele foi bater lá na casa de Maria, mãe de João Marcos. Pedro poderia ter se dirigido à sua própria casa, né? Ou teria se dirigido talvez a outros lugares que talvez também fossem pontos de apoio para cristãos e cristãs da época. Mas a casa de Maria se destacava e ali a igreja se reunia com fervor e estava orando por ele. Que coisa maravilhosa a atitude dessa mulher. Ali não temos, nessa narrativa, nenhuma fala dela. Não temos nenhuma fala do João Marcos. Nós temos a expressão de espanto da criada Rod, né, quando foi abrir a porta. Temos a expressão de perplexidade também dos irmãos que não entenderam como Pedro foi liberto. Só depois que ele relata o sobrenatural de Deus que aconteceu, que eles entendem, né? E Pedro tem que sair dali para se esconder, né, de novas ameaças. E então, a casa de Maria, a gente encontra essa lição da casa de Maria nas entrelinhas dessa narrativa. Essa mulher corajosa, essa mulher humilde, essa mulher cristã, que abriu a sua casa para receber os irmãos. Uma casa aberta à ação de Deus será lugar de salvação, solidariedade, fortalecimento mútuo, intercessão e manifestação do poder divino. A igreja precisa exercer sua fé e piedade e abrir as portas de suas casas para que as pessoas que entrarem recebam fortalecimento da fé ou tenham um encontro com Jesus. João Marcos viu em sua casa e na vida da sua mãe um exemplo vivo de uma fé forte, tornando-se uma pessoa fundamental na evangelização. Assim como a casa de Maria, nossas casas podem se transformar nos melhores lugares para que outras pessoas sejam despertadas e encorajadas à missão e à oração. Esse estudo, no mês de março, está desafiando principalmente a nós mulheres, né, a transformarmos nossas casas em lugares de acolhimento para o povo de Deus. Qual é o grande desafio que nós enfrentamos neste item, neste momento, né? Vamos pedir a Deus discernimento para que nós possamos compartilhar o amor de Deus de uma maneira ainda mais gostosa, mais na intimidade, né? Você não precisa começar com grupos grandes, você pode começar com pequenas experiências, né? E trocarmos essa mutualidade, essa coisa gostosa, né? De sermos um para os outros, suporte e sermos também condutores do amor de Deus. Então, irmãos, o grande desafio para a igreja hoje seria que cada um de nós colocasse a sua casa a serviço do Mestre. Cada um tem seu dom. Às vezes você vai simplesmente dispor o local, não vai precisar conduzir propriamente uma reunião, um encontro de oração. Mas só se abrir e dispor a sua casa já vai fazer toda a diferença, né? Às vezes você vai dispor a sua casa para um aconselhamento, né? Para que as pessoas saibam a quem recorrer no momento difícil, para uma conversa, para uma palavra de oração. Deus vai te guiar, te orientar nesse momento. Mas que nós nos lembremos e façamos aquela oração que consta na música da Eichla, que diz assim: minha casa será uma casa de bênção, minha casa será um lugar de milagre e oração. Eu desejo que a minha casa seja assim. E você quer ter uma casa assim? Então vamos nos mirar no exemplo de Maria, mãe de João Marcos. Essa mulher humilde, simples, que foi citada superficialmente nessa narrativa, mas que nas entrelinhas nós encontramos a sua coragem e o seu exemplo de fé. Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus te guie, que Deus te dê uma semana iluminada, que Deus fale o seu coração, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo domingo.
você.